Olá pessoal, eu sou o Enaiton, mestrando em Educação na UFSCar, e nesse vídeo eu vou apresentar a obra A Era da Informação, Economia, Sociedade e Cultura, do autor Manuel Castells, mais especificamente o volume 2, O Poder da Identidade, e vou trazer também algumas implicações da obra para o meu projeto de mestrado. Algumas informações biográficas sobre o autor. Então, Castells nasce em 1942 em Elí, na Espanha, é doutor em Sociologia pela Universidade de Paris, também professor nas áreas de Sociologia, Comunicação e Planejamento Urbano e Regional, e ele investiga os efeitos da informação sobre a economia, a cultura e a sociedade em geral. Também é autor e coautor de mais de 45 livros, incluindo essa trilogia mais reconhecida, intitulada A Era da Informação, Economia, Sociedade e Cultura, que a gente vai abordar agora. Mas antes de entrar propriamente na obra, na discussão, é importante a gente pensar qual seria a epistemologia e a ontologia para o autor. Então, a epistemologia para Castells envolve uma reflexão sobre como o conhecimento é construído dentro de contextos sociais e tecnológicos. Ele enfatiza que o conhecimento é um processo coletivo que ocorre através da interação e da comunicação em redes. Já a ontologia é vista como uma compreensão sobre a natureza do ser humano em um mundo interconectado, onde a identidade e a existência são moldadas por interação social e pela comunicação. Então, para Castells, o ser humano ele se movimenta no mundo e se constitui através de redes de interação que são fundamentais para a construção de identidades. Agora, entrando propriamente na obra do autor, eu vou apresentar alguns capítulos que foram lidos, as suas ideias centrais e seus conceitos. Então, nesse primeiro capítulo, Castells traz a questão das identidades. Então, para o autor existem 3 tipos de identidades vigentes na sociedade. A primeira é a legitimadora, criada pelas instituições dominantes para expandir e racionalizar a sua dominação na sociedade. A segunda é a identidade de resistência, que surgem de atores em condições marginalizadas pela dominação, criando formas de resistência para a sua sobrevivência, baseados em valores diferentes das instituições dominantes. E, por fim, uma identidade que vai ser central na obra de Castells é a identidade de projeto, de atores sociais que utilizam material cultural para construir novas identidades capazes de redefinir sua posição na sociedade e transformar a estrutura social. No capítulo 4, Castells discute o patriarcalismo, associando seu fim à rejeição da identidade feminina imposta pelos homens. Ele destaca que essa rejeição ganha força a partir das décadas de 60 e 70, impulsionada pelos movimentos feministas e o movimento LGBT. Castells também aponta mudanças significativas na estrutura familiar global entre as décadas de 60 e 90, como a dissolução de casamentos, a adoção por indivíduos solteiros, a diminuição também do interesse pelo casamento e a maior inserção das mulheres no mercado de trabalho. Outro ponto crucial é a ideia de que o pessoal é político. Ele argumenta então que os movimentos feministas e LGBT evoluíram de identidades de resistência para a identidade de projetos, onde coletivamente resistem às instituições dominantes e criam aí condições para se afirmarem na sociedade, transformando ela de acordo com seus próprios princípios. Por fim, Castells sugere uma reflexão sobre como seria a sociedade pós-patriarcal, onde papéis, regras e responsabilidades não serão mais impostas de forma tradicional, mas sim negociadas coletivamente entre os membros de uma família ou de um grupo social. No capítulo 6, o autor aborda a democracia na era da informação, destacando que a obsolência dos sistemas políticos se deve a 3 fatores principais. O primeiro é a dependência dos fluxos de informação, onde as pessoas cada vez mais desconfiadas de fontes diretas de informação recorrem aos meios de comunicação como televisão, jornal, internet, que o autor denomina como os mídias. O segundo fator é a política do escândalo, que ocorre quando a vida privada de agentes políticos é exposta, revelando crimes e comportamentos inadequados, o que leva à decadência dos sistemas políticos. Esses 2 elementos eles estão intimamente ligados ao terceiro fator, que seria o poder das mídias, que exerce uma enorme influência sobre a sociedade e os sistemas políticos. Além disso, o autor propõe 4 formas alternativas para a construção da democracia na era da informação, que seria a recriação do Estado local, promovendo a autogestão local como uma forma de revitalizar a democracia, a comunicação eletrônica, quando ele sugere a comunicação eletrônica como um meio para estimular a participação política e a interação entre os cidadãos,
Ele destaca também a importância da política simbólica e da mobilização em torno de causas, utilizando meios eletrônicos ou outros métodos, como novas expressões democráticas, e por fim a democracia informacional, que é um conceito central que propõe a reconfiguração da democracia para se adaptar às realidades tecnológicas e sociais da era da informação. Na conclusão, o autor destaca a transformação social da sociedade em rede, ressaltando a crise nas instituições sociais vigentes e a importância das identidades de projeto para a mudança cultural. Castells afirma que os agentes de transformação devem impulsionar essas identidades para desafiar e alterar os códigos culturais dominantes, criando novos significados e novos valores em uma sociedade influenciada pelos mídias. Ele identifica 2 tipos de agentes nesse processo. O primeiro seria os profetas, líderes ou figuras que apresentam novas visões e valores para transformar a sociedade, e o outro seriam os agentes de organização descentralizada, de movimentos sociais como o movimento feminista e o movimento LGBT, que utilizam estruturas em rede para promover seus objetivos e influenciar mudanças sociais. Esses agentes eles são fundamentais para subverter a sociedade atual e promover também valores alternativos. Por fim, pensando no meu projeto de mestrado que leva como título O impacto das relações dialógicas para a prevenção da LGBTfobia no ensino superior, eu procurei destacar, a partir da leitura da obra de Castells, alguns elementos que me auxiliam, me ajudam a refletir e a pensar no desenvolvimento desse meu projeto. O primeiro seria a transformação das instituições e novos movimentos sociais. Então, Castells destaca a crise das instituições sociais e a importância das identidades de projeto, como as dos movimentos feministas e LGBT, na transformação cultural. Esses movimentos, que operam de maneira descentralizada e em rede, servem como modelos de como as universidades podem se reorganizar para enfrentar a LGBTfobia em seu interior, promovendo identidades inclusivas e desafiando códigos culturais dominantes. Também redes de apoio e cultura da informação, a sociedade em rede, dominada então pela comunicação virtual e pelos mídias, cria um ambiente propício para a disseminação de novas ideias e de valores. No contexto então do ensino superior, essas redes de apoio são fundamentais para fortalecer a comunicação entre diferentes grupos, facilitando a criação de uma cultura inclusiva que combate a LGBTfobia. As relações dialógicas podem ser vistas como parte dessas redes, promovendo uma troca constante de informações e de perspectivas que reforçam a prevenção da LGBTfobia. E por fim, ações institucionais para a prevenção. Inspirado então pelos conceitos de Castells, eu penso que meu projeto ele pode argumentar que as instituições de ensino devem adotar ações que não só respondam aos desafios da LGBTfobia, mas que também promovam uma cultura de resistência e de transformação. Ações institucionais eficazes devem integrar-se às redes de apoio e se alinhar com os valores promovidos pelos novos movimentos sociais, criando assim um ambiente universitário onde as identidades diversas são valorizadas e são protegidas. Bom, essas foram as referências utilizadas para a construção desse vídeo. Eu agradeço a sua atenção e fico à disposição para qualquer dúvida, qualquer questionamento. Obrigado.